Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia, mas desde já no início desse vídeo já quero te pedir, deixa aí o seu like, o seu gostei, tá bom? Clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, é gratuito. Você não vai pagar nada, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Novo Testamento, Epístolas Gerais, e hoje nós vamos estudar a aula de número 57, a Introdução. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui na Carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito para si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Até aqui. Então, muito bem. Nós vamos estudar as epístolas gerais, elas são assim chamadas porque elas não têm assim um destinatário específico. Embora, por exemplo, na primeira de Pedro, nós encontremos Paulo falando para algumas regiões. Por exemplo, ele fala Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. A primeira de João fala a respeito de uma igreja, de seus membros, Então, embora não tenha assim, um destinatário específico, porém essas, como acabei de comentar, sim, elas são classificadas teologicamente como epístolas gerais, que são de cunho geral para toda a igreja. E são elas são 7, São a epístola de Tiago, primeira e segunda de Pedro, as 3 de João e a de Judas. São chamadas de epístolas gerais ou universais, A palavra católica significa universal, epístolas católicas, não no sentido do catolicismo romano, mas no sentido da etimologia da palavra, porque católica significa universal. Além dessas 7 cartas aqui que vão tratar de diversos temas, Todas as epístolas gerais tratam de diversas temáticas: santificação, fidelidade, obediência, preceitos morais, tratam também de obediência, de diversos assuntos que são orientações claras do próprio Deus para a sua igreja de maneira geral. Então, além dessas 7 aqui, nós encontramos também a carta aos Hebreus. Alguns teólogos estudiosos debatem a respeito da autoria, porque enquanto uns dizem que se trata de uma epístola geral, outros sustentam que na realidade é uma carta de Paulo, é uma epístola paulina, pelo contexto em si. Quem escreveu conhecia muito bem o judaísmo, conhecia muito bem a crença judaica, conhecia todo o procedimento, conhecia a história, o procedimento no que tange a sacrifícios. E quem escreve também termina a carta dizendo que está escrevendo da Itália. Então, com base em todos esses detalhes, é que muitos afirmam que, na realidade, essa carta foi escrita por Paulo. Mas, independente de quem é o escritor humano, quem foi o homem que de fato redigiu, é óbvio que quem está por trás, a inspiração não é da mente humana. A inspiração vem de Deus, a inspiração foi dada pelo Espírito de Deus. Tanto é que está escrito, nós vamos estudar ainda nas próximas aulas, 2 de Pedro 1:21, está escrito que a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, independente se foi o Paulo, se foi o Apolo, se foi o Lucas e alguns outros que levantam por aí a tese de quem tenha sido escritor aos Hebreus, independente de quem seja, fato é que o conteúdo vem do próprio Deus para nos ensinar, para nos orientar. Então, essas epístolas acrescidas da carta aos Hebreus, são 8, trazem assuntos de extrema relevância para nós cristãos hoje, para aquele que quer andar na presença de Deus e quer servir a Deus. E na aula de hoje nós vamos estudar já a respeito da carta aos Hebreus e nas próximas aulas vamos estudar as demais epístolas gerais, vamos estudar a epístola de Tiago, vamos estudar
as 2 de Pedro, vamos estudar as 3 de João e vamos estudar também a epístola de Judas, né, que trazem assuntos extremamente importantes. Mas voltando aqui, vamos estudar agora a epístola aos Hebreus. Já lemos o versículo inicial, né, Hebreus 1, do 1 ao 4, e o escritor já começa falando de maneira clara que Jesus é o Messias. Porque muitos judeus, né, a maioria, diga-se de passagem, não cria que Jesus era o Messias, o sumo sacerdote paga, os sacerdotes pagam para que se contasse uma mentira, dizendo que, na verdade, os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Isso você pode conferir lá no Evangelho de Mateus. Só que, pelo testemunho dos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, a igreja crescia, avançava. Os primeiros cristãos eram judeus, eram hebreus. Segundo a maioria dos estudiosos, essa epístola foi escrita no finalzinho do século VI, da década 6, né? Da década de 60, melhor dizendo, início da década de 70, entre 67 e 70 da primeira era. Nesse período aqui, Roma está sob o governo de Nero e Nero faz uma perseguição violenta contra os cristãos. O evangelho crescia no mundo inteiro, não é? O Espírito Santo já havia sido derramado, os que estavam lá no dia de Pentecostes voltaram às suas nações, levando o evangelho, a obra vai crescendo. E Satanás não está nada feliz com isso, levanta quem? O homem humanamente mais poderoso da terra para justamente perseguir a igreja. Conta a história que no ano 64 Nero mandou atear fogo em Roma. Roma nessa época tinha cerca de 1 milhão de habitantes, uma cidade grande, não é? Se você trazer para os nossos dias de hoje, uma cidade com 1 milhão de habitantes é uma cidade grande. Então Roma naquela época já tinha 1 milhão de habitantes e 14 bairros. E Nero manda atear fogo em 10 dos 14 bairros de Roma. Só não ateia fogo nos 4 bairros habitados por cristãos e judeus. Conta a história que Nero tocava sua lira vendo Roma queimar e Roma queimou por dias. E depois que o incêndio foi controlado, foi apagado, Nero então coloca a culpa nos cristãos. E a perseguição vai ser violenta, a perseguição vai ser ferrenha. Conta a história que faltou madeira para crucificar cristão. Né? Crucificaram, queimaram vivos. Depois pesquise a história, foi uma atrocidade. Mas é nesse pano de fundo de perseguição sangrenta, sanguinária, violenta, que o escritor escreve aos Hebreus. Então, ele começa destacando que Jesus é o Messias, ele é o Salvador. E ele começa fazendo, no capítulo 2, uma analogia entre o Senhor Jesus e Moisés, dizendo que do mesmo jeito que Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor, e cita lá o texto de Números 12, depois você confere o texto de Números 12, que é quando o Arão e a Miriam, que eram irmãos de Moisés, eles falam mal de Moisés porque Moisés havia casado com a mulher cuxita. E aí eles começam a dizer, o Senhor não falou conosco também? Não é? Por que só Moisés pode ser o líder? E diz o texto que o próprio Deus aparece a eles, não é? E Deus diz a eles, se tiver um profeta aí, eu falo através de sonho, de visão, mas com Moisés, meu servo, que é fiel em toda a minha casa, eu falo com ele face a face. Então, no capítulo 2 de Hebreus, é esse texto, essa fala do Senhor, né? Falo com Moisés face a face, porque ele é fiel em toda a minha casa, que o escritor usa para fazer analogia com o Senhor Jesus, destacando que o Senhor Jesus é o Messias, que ele é, o próprio Deus, o Filho de Deus que veio para trazer a salvação e ele é fiel em toda a casa do Senhor. No capítulo 3 aos Hebreus, o escritor destaca a dureza do coração do povo que saiu com Moisés do Egito. Você sabe, leia a Escritura, que você vai perceber que os que saem do Egito, dos 600 mil homens, somente 2 entram na Terra Prometida. Somente Josué e Calebe. O próprio Moisés morre nas campinas de Moabe. Ele vê a Terra Prometida, do outro lado, mas ele mesmo não entra. Como diz lá em Deuteronômio 34. Então Josué e Calebe entram. Por quê? Leia lá Números 13 e Números 14. Quando Moisés envia os espias, eles voltam, os 10 infamam a terra. 10 dizem, não vamos conseguir, não vai dar certo, não vai ter como chegarmos na terra prometida. E esses 10 fizeram com que todo o povo
perdeu-se a fé e a esperança em Deus. Embora Josué e Caleb tiveram uma palavra de ânimo, eles serão nosso pão, nós vamos devorá-los, eles são gigantes sim, mas o Senhor é conosco e tal. Mesmo assim, o povo desfaleceu e endureceu o coração. E por endurecer o coração, o texto deixa claro que, além de Josué e Caleb, os homens que entraram na terra prometida tinham até 20 anos de idade. Então, a geração que saiu do Egito morreu no deserto. O murmurador, meu irmão, nunca chega na bênção. O murmurador nunca sai do deserto. O deserto é a escola de Deus. Foi no deserto, durante aqueles 40 anos que o povo peregrinou. Detalhe, não era para ter passado alguns dias, mas se tornou em 40 anos por causa da dureza do coração deles. É nesse momento lá de Números 14 que Deus vai dizer isso, que vai se tornar em 40 anos, que foram os 40 dias que eles passaram lá espiando a terra. Mas muito bem, por causa da dureza do coração deles, por causa da incredulidade, eles não chegam na bênção. E no deserto, Deus manifestou o poder dele de maneira magnífica. No deserto, o Senhor ia à frente deles com coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, água brotava de rocha, pão chovia do céu, a serpente de metal curava quem lá olhava, que é um tipo de Cristo. Enfim, o Senhor operou maravilhas no meio daquele povo, mas mesmo assim, infelizmente, eles não creram. E no capítulo 3, o escritor destaca para não endurecermos o nosso coração, porque se endurecermos, não entraremos no descanso, no repouso do Senhor. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento o povo sai do Egito, da escravidão, do sofrimento, da humilhação e entra na terra prometida, na Canaã, já com casas construídas, já com plantações no tempo de colheita, já numa terra que mana leite e mel para usufruir a bênção do Senhor. A analogia de Hebreus 3 está falando de vida eterna, está falando de descanso eterno, está falando também num lugar de paz e de repouso que só o Senhor nos dá, um estado de espírito da alma, de tranquilidade, de paz, que só Deus tem para nos dar. E do mesmo jeito que aqueles ouviram a voz de Deus e endureceram o coração, nós não podemos ouvir a voz do Senhor e endurecer o coração, mesmo estando debaixo de violenta perseguição, que era o caso deles. Mesmo nos nossos dias, estamos em dias de quarentena, estamos ainda há 7 meses aí desse isolamento social, das restrições, as atividades retomando agora, muita gente angustiada, ansiosa. Mesmo nessas situações, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos deixar de crer no Senhor, nós não podemos deixar de confiar que a palavra dele é fiel e verdadeira e que ela vai se cumprir na nossa vida. Tanto é que no capítulo 4, o escritor destaca no versículo 12, um texto maravilhoso, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, a palavra é poderosa. A palavra entra, amados, no nosso interior, num local em que eu consigo discernir aquilo que é de mim mesmo, da minha natureza humana, o que é carnal, o que é desejoso de pecado, daquilo que vem de Deus. Deus nos fez uma tricotomia. Somos corpo, alma e espírito. O corpo é isso que você está vendo, não é o que você vê no espelho, que é palpável, tangível. A alma é a sua psique, é o seu ser, é a sede das suas emoções, sentimentos. E o espírito é a centelha de Deus em nós, é o fôlego de vida, é o próprio Deus que nos dá vida. Tanto é que quando o Espírito Santo vem habitar em nós, vem habitar no espírito do homem. Só que o corpo e a alma formam aquilo que Paulo classifica, ele fala isso em várias cartas aos Romanos, aos Gálatas e outros, a carne. Então, a carne é formada pelo corpo e a alma. O que é a carne? A natureza humana, inclinada e tendenciosa ao pecado. Quando a palavra de Deus entra no meu coração, ela entra num local em que há uma divisão, uma separação. Isso é carne, isso é espiritual, isso é carnal, isso é humano, terreno, isso aqui é espiritual, isso aqui vem de Deus. Então, quando a palavra entra, eu consigo ter esse discernimento, esse entendimento, que é o que o escritor quer deixar claro aos hebreus. Embora esteja debaixo de violenta perseguição, não deixe de acreditar no Senhor, não deixe de confiar em Deus. Do mesmo jeito que os que creram entraram no repouso, encontraram refrigério e descanso, assim nós não podemos recuar nem desfalecer. E é interessante que no capítulo 5 ele enfatiza, no versículo 8 e 9, que Jesus veio ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem.
mesmo debaixo de violenta perseguição, era necessário crer e perseverar na presença do Senhor, era necessário continuar fiel a Deus. Não é? Muitos, pelo tempo, já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando a palavra, já deveriam conhecer ao Senhor. E é interessante, amados, que é no momento da luta, da dificuldade, da adversidade, da perseguição, que nós mostramos qual é o nosso nível de fé e relacionamento com Deus, qual é o nosso nível de confiança. O Senhor Jesus conta na parábola do semeador, em Mateus 13, que tem gente, não é, que ouve a palavra, mas no momento da angústia e da perseguição por causa da palavra, iria se afastar. E muitos aqui vai ser o caso. E aí o escritor utiliza o exemplo desses que apostataram para fortalecer os outros, para que os outros também não apostatassem. E é o que começa o capítulo de número 6 da carta aos Hebreus, dizendo de gente que já teve revelação de Deus, que foi cheio do Espírito Santo, que conheceu a palavra, enfim, gente que teve de fato intimidade com Deus, mas conscientemente, deliberadamente apostatou da fé por causa da perseguição. Nós não podemos abandonar o Senhor, não podemos deixar de crer, porque o próprio Senhor Jesus deixa claro, aquele que for fiel até a morte terá a coroa da vida. E o próprio Senhor Jesus havia dito no Evangelho, quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Mas aquele que quiser salvá-la, perdê-la-á. Então, mesmo debaixo de perseguição, nós temos que continuar sendo fiéis, crendo no Senhor, mesmo debaixo de lutas e adversidades, temos que continuar crendo. Aí é revelado o nosso nível de fé, nosso nível de intimidade, nosso nível de conhecimento e confiança em Deus. Tem muita gente, quando está diante das lutas e dificuldades da vida, desiste, recua, deixa de vir à igreja, deixa de orar, de jejuar, de buscar. Não, querido, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, o escritor começa o capítulo 6 dizendo isso, e aí de repente ele introduz uma analogia. Ele diz, porque a terra, deixa eu ler aqui para você, Hebreus capítulo de número 6, ele traz essa analogia comparando a terra que produz frutos daquela que produz ervas daninhas. Olha só, isso é muito forte, esse exemplo, não é? Vamos ler aqui, o escritor vai se valer dessa parábola para trazer um entendimento espiritual. Vamos ler aqui Hebreus capítulo de número 6, deixa eu colocar aqui, Hebreus capítulo de número 6, no versículo de número 7, o escritor diz assim, porque a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada no fogo. Ele introduz essa analogia para trazer uma realidade espiritual, aqui é uma verdadeira parábola, né? O Senhor Jesus havia dito, Mateus 7, que se conhece a árvore pelo fruto. Então, nós temos que produzir frutos. Em primeiro lugar, fruto de conversão, que é o que está lá em Gálatas 5:22, as características do caráter de Jesus em nós. E além de produzir frutos de conversão, nós temos que produzir também frutos para Deus. João 15:16, o Senhor Jesus não diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vós e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Que fruto é esse? É levar o Evangelho a outras pessoas, é ganhar almas para o Senhor, não é? É ser uma árvore que dá frutos para a glória de Deus e ganha outras almas. É não ser uma vara seca, porque a vara seca, ele disse no início do capítulo 15 de João, a vara seca ele corta. Então aqui essa analogia é introduzida para demonstrar, nós temos que dar frutos, frutos com perfeição, não é? E no versículo 9 ele diz, mas de vós, ó amados, aguardamos coisas melhores. Deus espera que não apostatemos da fé, Deus espera que não recuemos, não é? Paulo diz, 2 Timóteo 3, 16, 17, que a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, para corrigir, para livrar do mal, para repreender o mal, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente apto para toda boa obra. O que é ser perfeitamente apto, instruído a toda boa obra? É saber lidar com as situações da vida, é saber resolver. Vivemos em dias que muita gente, infelizmente, não sabe resolver os problemas, as situações que enfrenta. Entra em desespero, entra em pânico, entra em angústia, vai tomar remédio tarja preta. E não é isso que Deus espera ver em nós. Por mais que os sofrimentos venham e venham para todos,
Se você ler o Evangelho, você vai ver diversos exemplos no Antigo, no Novo Testamento, eles não recuam. Nós vemos diversos homens e mulheres de Deus, como o caso de Jó, não é, que passou um sofrimento terrível, mas continuou dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Nós temos, por exemplo, Davi, quando, 1 Samuel 30, não é, quando Ziclag é incendiada, ele se esforçou no Senhor e Deus deu a vitória para ele. Nós encontramos um apóstolo Paulo no Novo Testamento, leia 2 Coríntios 11, toda vez que você estiver angustiado, abatido, triste, desanimado por conta dos problemas que você está enfrentando, leia 2 Coríntios 11, do versículo 23 em diante, ele traz uma lista de coisas que sofreu por conta do Evangelho, por pregar a palavra. Foi açoitado, foi apedrejado, sofreu naufrágio, diversas coisas, mas não desistiu. Mas foi até o fim e, conforme ele mesmo disse, 2 Timóteo 4,7, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Nós não podemos apostatar da fé. Continuando aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 7 é feita uma analogia entre o Senhor Jesus e Melquisedeque. O escritor deixa claro, não é que não estamos debaixo do sacerdócio levítico, mas do sacerdócio de Melquisedeque. Não é? Melquisedeque é uma teofania. Está lá em Gênesis 14, quando o próprio Deus assume a forma humana e foi lá visitar Abraão. Levou pão e vinho para Abraão. Então, o capítulo 7 de Hebreus traz essa analogia entre Melquisedeque e o Senhor Jesus. Os demais capítulos, do 8 até o 10, vai falar, não é, do Antigo Testamento, em questão de sacrifícios, e enfatiza muito. O foco principal desses 3 capítulos é enfatizar o poder do sangue de Jesus. Traz a analogia do Antigo Testamento, dos diversos sacrifícios, não é? O sumo sacerdote tinha que apresentar um sacrifício por ele, depois apresentar pelas pessoas, e toda vez que pecava tinha que apresentar sacrifício. Só que o Senhor Jesus fez um único sacrifício que é poderoso para nos lavar e remir de todo o pecado, e não só o nosso, mas de toda a humanidade, e é através da fé, é através de crer que nós tomamos posse disso. E é interessante que o capítulo 10, amados, deixa eu ler aqui para você, o texto deixa claro que o Senhor Jesus abriu um novo caminho. Olha só, deixa eu ler para você aqui, Hebreus 10, versículo 19. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Olha só, é fiel. E ele continua aqui no texto dizendo para não recuar, e algo que vai se destacar e muito na carta aos Hebreus é a fé. Inclusive o capítulo 11, não é, começa dizendo sobre o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e daquelas que se espera. Do hebraico, a palavra é emuná. Emuná é confiança seguida de atitude. Se eu creio, eu tenho que agir conforme eu creio. E é por isso, na chamada teologicamente Galeria dos Heróis da Fé, o escritor traz diversos exemplos, né? Ele traz o exemplo aqui, começa trazendo o exemplo de Abel, não é? Começa trazendo o exemplo de Abel. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 11. Deixa eu colocar aqui para você. Hebreus capítulo 11. O versículo de número 1 fala assim, deixa eu ler aqui na King James. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. E aí o versículo 4 diz, né, o 3, aliás, diz que nós entendemos a criação, os mundos e tudo mais pela fé, crendo na palavra de Deus, não é? E no versículo 4 começa falando de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado. E o capítulo 6, não é? O versículo 5, aliás, termina dizendo que o Enoque alcançou o testemunho que havia agradado a Deus. E aí o versículo 6, que é muito conhecido, Hebreus 11:6, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador,
recompensador daqueles que o buscam. E aí o versículo 7 vem: pela fé Noé divinamente avisado, depois de Noé vem Abraão, depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, vem José, enfim, vem Moisés, vem Josué e tantos outros, não é? Nós temos que viver pela fé, nós temos que crer no Senhor. O capítulo 11, melhor dizendo, enfatiza a fé. Sem fé não tem como se relacionar com Deus. Primeiro porque Deus é espírito, é invisível, nós não vemos, né? É como o vento, nós sentimos. O vento não se vê, o vento se sente. E assim é Deus, nós não vemos, mas sentimos a presença dele em nós, né? Então nós temos que crer que ele existe, temos que crer que a palavra dele é verdadeira, como diz o Senhor Jesus: céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Nós temos que acreditar nisso tudo. O capítulo 11 fala, inclusive, que esses heróis da fé eram homens que o mundo não era digno. Por isso Deus os levou, fala de gente, e olha que conotação, amados, é importante compreender, porque às vezes, quando se fala de fé, muita gente entende a fé só pela metade. Muita gente pensa que pela fé é só conquistar, ganhar, não é? Pela fé vencer. Pela fé, amados, nós temos que ter uma fé ativa, que é essa fé: eu vou conquistar, eu vou vencer, eu acredito, mas também uma fé de resiliência. Também a Bíblia ensina, e aqui na carta aos Hebreus 11 também destaca a fé que resiste. Porque pela fé, por exemplo, o Josué conquistou 31 reinos, venceu 31 reis, conquistou a terra de Canaã. Mas nós temos aqui também relatado, Hebreus 11, pela fé teve gente que foi lançado na cova, como Daniel. Pela fé teve gente que foi lançado na fornalha de fogo, como o caso dos 3 amigos de Daniel. Pela fé teve gente que foi cerrado ao meio. Conta a história que o rei Manassés, filho de Ezequias, mandou cerrar o profeta Isaías ao meio. Como cita lá Isaías 43, quando passares pelos rios, as águas não te submergirão, quando pelo fogo ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu estarei contigo. Então nós temos que ter uma fé positiva, uma fé de conquista, mas uma fé também de resistência, de resiliência, de permanecer firme, como diz Isaías 48:10, de ser purificado na fornalha da aflição. Não é? Como diz 1 de Pedro 1,6, vamos falar da carta de Pedro à frente, não é? A fé, a nossa fé, ela tem que ser lapidada, e Deus faz como o ouro, não é? Vai lapidando na fornalha. Assim a nossa fé, as aflições, as angústias nós passamos, Deus permite para lapidar a nossa fé. Então nós não podemos recuar nem desistir. Aqui mesmo na carta aos Hebreus 10:38, o texto deixa claro que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Nós temos que crer e perseverar. O capítulo 12 deixa claro que nós não podemos ser profanos como Esaú. Nós temos que andar na presença do Senhor em obediência e fidelidade e não deixar o coração se endurecer. Não é? Tem gente que deixa o coração endurecer, tem gente que não suporta, por exemplo, a repreensão do Senhor, não tem espírito ensinável, não aceita ser corrigido, ensinado. Queridos, nós temos que ser ensinados, instruídos pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Nós temos que nos esforçar, e aí o texto continua dizendo aqui no capítulo 12, a partir do 14, nos esforçar para ter paz, com todos, e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não podemos nos privar da graça de Deus. Se nos privarmos, se deixarmos raiz de amargura entrar em nosso coração, estamos nos privando da graça do Senhor, e sem graça, sem a salvação. E aí o capítulo 13, ele conclui, falando dos bons exemplos. Olhe para os seus líderes, para os seus pastores, vejam a fé deles, vejam qual foi o final da fé, que alcançaram salvação, alcançaram testemunho. Nós temos que imitar a fé, nós temos que perseverar na presença do Senhor, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, deixa aí o teu joinha, o teu like para nos ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar. E também você é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra, tá? Está aparecendo aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Faça a tua doação, a tua transferência, o teu depósito, e depois envie o recibo, o comprovante para esse número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar os e-books do pastor João Ribi Palharim para você, que vão edificar a tua fé, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima aula, e viva o Senhor Jesus!